Pessoal, eu vou responder uma pergunta que é uma pergunta muito frequente aqui na nossa página, que é a respeito das diferenças clínicas e genéticas entre o autismo em meninos e o autismo em meninas, o autismo em homens e o autismo em mulheres. Então, nós sabemos já há muitos anos que o autismo é um transtorno mais frequente no sexo masculino e no sexo feminino. Os números e de estudos epidemiológicos, eles falam em alguma coisa em torno de 4 casos em meninos para 1 caso em menina. Existe uma tendência muito forte atualmente a gente entender que essa diferença ela está superestimada, ou seja, sabidamente existem mais homens com autismo do que mulheres, mas essa proporção não deve ser exatamente essa. Talvez números mais precisos sejam 2 homens para cada mulher. Bom, existem determinantes genéticos para essa diferença, né? Então, quando você vai analisar, por exemplo, variação do número de cópias, você vai perceber que você precisa de um número maior de microduplicações, de um número maior de microdeleções, um número maior de alterações genéticas para que você tenha o autismo manifesto numa mulher. Um número menor de alterações genéticas, uma quantidade menor de alterações genéticas, já é capaz de desencadear os sinais e sintomas do TEA no sexo masculino. Então, essa é a primeira questão. Uma segunda questão é que quando você avalia os sinais e sintomas do transtorno do espectro do autismo, eles também são diferentes nos homens e nas mulheres. A gente sabe, não só pela prática clínica, mas os estudos mostram isso, que no sexo feminino você tem um predomínio de rigidez de comportamento e de inflexibilidade cognitiva. No sexo masculino, você tem um predomínio de distúrbios de comprometimento do relacionamento social, comportamento agressivo, comportamento heteroviolento e autoflagelatório. Então, há diferenças clínicas da manifestação do transtorno. Isso não é novidade nenhuma, né, pessoal? Numa série de transtornos neuropsiquiátricos, por exemplo, na esquizofrenia, na depressão, na bipolaridade, existem diferenças clínicas entre homens e mulheres. E no transtorno do espectro do autismo não é diferente. Muito bem, um estudo que foi recentemente lançado, publicado, ele nos explicou um pouco sobre o corpo estriado e como o corpo estriado ele está relacionado nessas diferenças das manifestações clínicas entre homens e mulheres autistas. Bom, corpo estriado ele é um núcleo da base, né, nas profundezas do cérebro, que está localizado no diencéfalo. Na verdade, o corpo estriado ele é composto por 2 núcleos, pelo núcleo caudado e pelo núcleo lentiforme. E o núcleo lentiforme, por sua vez, é composto por também 2 núcleos, o putamen e o globo pálido. O que é essa história do corpo estriado? O corpo estriado é uma estrutura, como eu disse, nas profundezas do cérebro, que recebe informações do meio ambiente, do meio externo, antes que essas informações sejam passadas para o córtex cerebral, que é onde verdadeiramente vai haver a interpretação mais fina. Mas no núcleo estriado existe uma primeira integração dessas informações. Então, o núcleo estriado está muito relacionado à forma como o cérebro interage com o meio ambiente, a forma como o cérebro reage aos estímulos do meio ambiente. E esse núcleo estriado, quando você vai estudar ele lá a fundo, você vai perceber que ele tem uma quantidade gigantesca de 3 tipos de receptores, principalmente receptores colinérgicos, receptores GABAérgicos e receptores dopaminérgicos. Então, esses receptores, eles são muito alterados, não só funcionalmente, mas também morfologicamente em pessoas com transtorno do espectro do autismo. Aliás, alterações desses 3 receptores, colinérgicos, GABAérgicos e dopaminérgicos, são observadas numa série de doenças, numa série de síndromes, numa série de transtornos. Por exemplo, a demência senil de Alzheimer, a doença de Parkinson, os distúrbios do movimento, principalmente as discinesias, o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno de humor bipolar, a doença de Huntington. Em todos esses transtornos, a gente observa alterações morfológicas e funcionais do corpo estriado, principalmente envolvendo esses 3 receptores, né? E o que esse estudo mostrou recentemente? Que o corpo estriado ele é mais alterado, ele é mais envolvido se você tiver o autismo no sexo feminino.
E essa é uma das explicações, então, que a gente vai entender o porquê que muito frequentemente o autismo nas meninas tem manifestações clínicas muito mais intensas, muito mais graves, a severidade é muito maior do que o autismo nos meninos. Também através dessa análise do corpo estriado e da sua relação com o córtex cerebral, a gente pode começar a entender o porquê que o transtorno da deficiência intelectual, o transtorno do desenvolvimento intelectual, ele é muito mais relacionado ao sexo feminino de uma menina autista, né, do que ao sexo masculino. Ou seja, se você comparar meninas com autismo e meninos com autismo, é mais frequente que nas meninas autistas haja uma comorbidade com transtorno do desenvolvimento intelectual. Pessoal, corpo estriado, diencéfalo, tálamo, hipotálamo e todo o sistema hipotálamo, hipofisário hipotalâmico, cada vez mais vem sendo relacionados ao transtorno do espectro do autismo. Então, quem tiver inserido nesse meio e tiver estudando neurofisiologia e neuropatologia de autismo, tem que ter um olhar especial para corpo estriado, tálamo, hipotálamo e todo o sistema hipotálamo hipofisário. Um abraço.